E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um exercício da nossa lista de momento de força, né? E o exercício que a gente vai fazer agora é o número 42, tá beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar aí. Bom, o exercício fala o seguinte: a força exercida pelo amortecedor AB sobre a porta vale 40 newtons e está direcionada ao longo da linha AB. Essa força tende a manter a porta fechada. Calcule o momento dessa força em relação à dobradiça O. Bom, vamos entender essa figura um pouquinho aí. Isso aí, gente, é uma porta vista de cima. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é a maçaneta da porta. Para abrir a porta, você tem que fazer uma força para cá, ó. Beleza? Aqui é o ponto B. Isso aqui tem um amortecedor, aqueles amortecedores que quando a porta, para não deixar a porta aberta e nem também a porta bater forte. Não sei se vocês já viram isso aí em vários locais, beleza? Aqui o ponto B, aqui o ponto A. Essa linha aqui que ele falou, ó, essa linha AB, é onde a força de 40 newtons está atuando. Bom, a força de 40 newtons, ela atua tanto no ponto A quanto no ponto B. Só que como a gente quer calcular o momento que ela faz na porta em relação ao ponto O, que é onde fica a dobradiça da porta, a gente vai colocar a força atuando no ponto B, tá ok? Então, a nossa referência vai ser o B, a força vai estar apontando para baixo, assim, ó, na diagonal aqui, de 40 newtons. Então, aqui, nesse eixo aqui que vai estar a força. Tá ok? Entendido? Porta vista de cima. E aqui a gente tem as distâncias, ó, 400. Essas distâncias estão em milímetros, tá ok? Então, as distâncias aqui, elas não estão aparecendo na figura aí, que eu acabei cortando sem querer, mas as distâncias estão em milímetros. Então, aqui 400 milímetros, 425 milímetros, aqui 75 milímetros, 100 milímetros. Então, a gente vai ter que analisar essas distâncias aí, essas medidas, para poder fazer a questão. Tá beleza? Vamos lá, então. Bom, aqui, esse pontinho aqui, ó, que é o ponto B, é o ponto onde está atuando a força. Então, a gente tem uma diagonal aqui de 40 newtons. A gente tem para esquerda uma força Fx, que a gente não sabe ainda, mas é importante a gente saber, e a força Y para baixo. Gente, lembrando que para baixo, na figura, né? Na verdade, a gente está vendo a porta de cima, então não é a força para baixo, o puxão. Né? Para baixo que eu digo aqui é na nossa figura no plano, né? No nosso quadro aqui, tá ok? Então, assim, ó, diagonal de 40, Fx para a esquerda e y para baixo na nossa referência. Bom, agora eu queria que vocês observassem as distâncias. Bom, daqui até esse ponto aqui, a gente tem 400 milímetros. Essa altura daqui até aqui, ó, a gente tem 100 milímetros. Tá aqui, ó, o 100. 100 milímetros aqui, então 100 milímetros aqui. 400 aqui, então 400 aqui. Beleza? Então, a gente tem esse triângulo aqui, ó, da distância, eu desenhei ele separado aqui. Olha aqui, ó, 400 milímetros aqui. Opa, ficou ruim, desculpa aí, eu pintei de vermelho, foi mal. Aqui 100 milímetros. Então, a gente tem 400 milímetros aqui e 100 milímetros aqui. Tá beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisa achar o ângulo
para poder fazer a força X e a força Y. Qual ângulo que a gente vai usar? Essa questão só deu as dimensões, ela não deu o ângulo, né? Então, para isso que a gente precisa calcular o ângulo para poder a gente calcular a força Fx e Fy, né? E como que a gente vai fazer para calcular esse ângulo? Bom, como eu mostrei para vocês, né, aqui a gente tem 400 milímetros e aqui a gente tem 100 milímetros. Então, nós montamos esse triângulo para achar esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui. Bom, então vai ficar tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 100 milímetros, cateto adjacente 400 milímetros. Então, 100 sobre 400, tangente vai ser 0,25, fazendo a função inversa, tangente é menos 1 de 0,25, a gente chega a 14 graus. Então, esse triângulo da força aqui, ó, que é um triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 14 graus para poder fazer a decomposição do cateto adjacente do oposto com a hipotenusa de 40 newtons. Então, aqui está o triângulo, ó, com ângulo de 14. Então, a gente vai ter o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, o cateto adjacente vai ser o Fy, e a hipotenusa vai ser a força F de 40. Substituindo o cosseno de 14 é igual a Fx sobre 40, multiplicando cruzado, a gente chega no valor de Fx igual a 38,8 newtons. De maneira análoga agora, com o cateto oposto, a gente vai fazer aqui, ó, o seno, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então vai ser Fy sobre F, Fy sobre 40, multiplicando cruzado, a gente chega aqui no valor da força Y, que vale 9,7. Então, o que a gente tem? A gente tem a força Fx para a esquerda, tentando fechar a porta, a força Y para baixo, tentando fechar a porta. A força X, 38,8 newtons, e a força Y, 9,7 newtons. Com essas forças que nós iremos fazer o momento de força em relação ao ponto A, tá beleza? Então vamos lá agora calcular o momento da força F em relação à dobradiça. Então a nossa força aqui, ó, olha aqui, que atua em B, a gente tem a força X para a esquerda, a força Y para baixo e a força de 40 aqui na diagonal. Então essa força de 40, a gente trocou ela por uma força para baixo, que está aqui, ó, e uma força para frente, para a esquerda, que é essa Fx. Então vamos analisar o seguinte, essa linha que está aqui, ó, deixa eu destacar lá para vocês, essa linha que está aqui é a linha de atuação da força Y. Essa linha que está aqui, ó, é a linha de atuação da força X. Então, como que são os braços de alavanca mesmo? Sai do ponto de giro e encontra a força na linha de força, fazendo 90 graus com essa linha. Então, reparem aqui, ó, o ponto de giro é o O. A distância que faz 90 graus com a linha de força Y está aqui. 400 milímetros mais 25 milímetros. Então, a gente tem do ponto O até aqui 425 milímetros. A linha de atuação da força X, da força Y, né, que está aqui, desculpa, da força X, que é aqui na horizontal, a força X está aqui, então essa distânciazinha aqui, ó, que vale 75 milímetros, vai ser o braço de alavanca da força X. Tá aqui, ó, dy igual a 75. Tá beleza? Então, a gente tem assim, ó, a força Y para baixo, com braço de 425. A força X para a esquerda, com braço de 75. Tá ok?
Então, é assim que a gente vai calcular o momento de força em relação à dobradiça. Bom, então olhando para o desenho aqui, ó, a gente tem o dx com fy. A gente tem o dy com fx. Isso tudo baseado nessa figurinha aqui de cima aqui, ó. Beleza? Agora vamos analisar o giro. A força X, ela vai tentar fazer a dobradiça girar nesse sentido horário. Pensa na porta fechando. A força X vai tentar fazer a porta fechar. A dobradiça, no nosso desenho aqui, ela está nesse ponto aqui, ó. Aqui está a dobradiça. Agora analisa a força Y. A força Y também vai fazer a porta tentar manter a porta fechada. Então, o giro dela também no sentido horário, ó. Né? Tá aqui. Então, a porta vai se manter fechada pela força Y e também pela força X. Os dois são momentos no mesmo sentido, dois vetores com o mesmo sentido e direção. Né? São negativos por conta do sentido horário, ok? Então, a gente vai fazer a conta aqui do momento, ó. A gente vai usar o sinal de mais, porque os dois vetores vão se somar. Fx dy mais fy dx. Então, a gente substitui, ó, força x, distância y, força y, distância x. Fazendo a continha, a gente vai chegar aqui, ó, que o momento vai ser 7.032,5 newton milímetro, tá ok? Eu preferi trabalhar em milímetro, mas também não teria problema nenhum ser em metro. E no sentido horário, tá aqui. Beleza? Então, esse é o momento de força que essa força de 40, que atua no ponto B, faz em relação à dobradiça para manter essa porta fechada. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a questão e até a próxima. Valeu!